Leitura do livro Ave Cristo, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Segunda parte, capítulo 6, Solidão e Reajuste. O outono de 256 começava entre lutas e expectativas. No império então governado por Públio Aurélio Licínio Valeriano, elevada à púrpura do poder pelos seus brilhantes feitos militares, a decadência continuava. Nota: Públio Aurélio Licínio Valeriano, imperador romano, de 253 a 260. Não obstante as vitórias sobre os godos, o imperador não conseguia sustar a desagregação moral a desenvolver-se em toda parte. Em Roma, a dignidade sofria esquecimento e subversão. Nas linhas provinciais, crescia a irresponsabilidade e a disciplina. Tassiano, contudo, acelerara demasiado a renovação interior para deter-se no mundo externo. Arredado das questões políticas e filosóficas que o apoquentavam, sentia-se convocado pela vida ao reajuste de todas as suas conquistas e valores de ordem pessoal. Novamente em Lyon, onde a vida se desdobrava com as readaptações necessárias, não ignorava que de Roma não lhe faltariam dissabores imprevisíveis. O suicídio de Helena e a moléstia do sogro, sem que ele pudesse revelar aos amigos a chave das explicações justas, criara-lhe uma atmosfera de antipatia e desconfiança. Encontrava-se, por isso, mais angustiado, mais sozinho. Chegara à vila com um pensamento obcecante a dominar-lhe o cérebro: o desforço contra Teódulo. Saberia despejar sobre ele todo o fel de indignação e desprezo que lhe vertia da alma. Interpelá-lo-ia com rigor e vingar-se-ia sem piedade. Contudo, de regresso, veio a saber que o representante de Eupílio fora chamado por Galba, à pressa, tendo seguido para a metrópole 2 dias antes. Certo, a saúde de Vetúlio periclitava. Sentia-se, porém, duramente ferido para seguir ao encontro do sogro. Atreito às antigas tradições de orgulho em que plasmara a própria vida, reconhecia-se estrangeiro no seio da família Vetúlio, que, desde o berço, lhe envenenava a vida. Preferia aguardar o desfavor e a hostilidade no campo de serviço, a que se habituara desde a juventude. Temendo a intromissão de Galba, mandou reformar a casinha que pertencera a Basílio e embelezá-la, única propriedade que detinha em seu nome, e passou a viver ali, em companhia de Blandina, de Celso e de um velho casal de escravos, Servulino e Valéria, extremamente devotados a ele. A antiga servidora era o sustentáculo eficiente das lides domésticas, e o esposo convertera-se no professor competente das crianças. Quinto Celso, já iniciado por Lívia desde a meninice na arte da leitura, era, aos 11 anos, um prodígio de memória e discernimento. Francamente cristão, despendia longas horas com Blandina, contando-lhe as histórias dos mártires do Evangelho e comunicando-lhe a fé ardente em Jesus. A filhinha de Tassiano ouvia maravilhada, encontrando imenso consolo naquelas conversações. Os sofrimentos de Lívia, o desaparecimento de Basílio, a morte de Helena,
com as pomposas exéquias de que se fizera acompanhar, a enfermidade do avô e as graves preocupações paternas impuseram-lhe profundo abalo psíquico. Chorava sem motivo, padecia inexplicáveis insônias e, não raro, demorava-se no leito dias e dias, sob fortes crises do coração descompassado. A excursão em Neápolis perdera para ela os frutos de que parecia revestir-se. Diariamente pela manhã, formulava com o pai a prece habitual a Cibele, mas no fundo sentia que o seu pensamento passara a gravitar em torno daquele Cristo amoroso e sábio que se achava no centro de todas as observações do irmão adotivo. Não ignorando a versão do genitor pelos cristãos, ela se abstinha cuidadosamente, na presença dele, de qualquer comentário tendente a magoar-lhe os princípios. Pouco a pouco, as opiniões e os apontamentos de Celso conquistaram-lhe a alma simples e sensível para a nova fé. O rapazinho, terminados os estudos e as tarefas de cada dia, ainda encontrava tempo para rápidas leituras do arquivo de Basílio, que Tassiano conservava respeitosamente. Daí o benfeitor paternal, quando nos entendimentos costumeiros, quer nos passeios pelo campo, quer as refeições no triclínio, surpreendesse com as observações do menino, judiciosas e sensatas, nas quais, todavia, Quinto Celso evitava igualmente as menores referências ao cristianismo, de maneira direta. Servulino não se esquecia de rogar às crianças o devido respeito às convicções do amo e, assim, os dois irmãos espirituais comungavam o mesmo idealismo e as mesmas esperanças na vida íntima, alimentando a fé que lhes irmanava os corações. Noite a noite, viviam os habitantes da casinha do bosque, doces e abençoadas horas de música e alegria. Qual se conhecesse os traços psicológicos de Tassiano, de longa data, Celso adquirira maneiras especiais de orientar a conversação. Certa feita, porque o patrício desencantado se queixava das tragédias passionais do seu tempo, com aflição e desânimo, o jovem falou sutil. Mas, meu pai, o senhor não julga o mundo necessitado de uma ideia nova? Uma ideia que penetre o sentimento da criatura, renovando-lhe o modo de pensar? Tassiano fitou-o espantado. Que entenderia Celso dos problemas da vida? Embora admirado, revidou firme. Não creio, meu filho. Nossas tradições e nossas leis são suficientes. Basta-nos adaptemos a elas, uma vez que as diretrizes estão prontas. Não admites que as divindades sabem reger nossas vidas? Sim, meu pai. Ajuntou o pequeno pensativo. O senhor tem razão. Contudo, os deuses parecem tão longe. Dizem-nos que Júpiter garante o mundo em toda parte, que Ceres é a protetora das colheitas, que Minerva dirige os sábios, mas não acha que precisamos de alguém que, em nome dos deuses, viesse ao mundo conviver com os homens, vivendo-lhes as dificuldades e as dores? As divindades ajudam as pessoas de conformidade com os sacrifícios que recebem nos templos. Assim, a proteção do céu varia com a posição dos homens. Há quem possa levar aos santuários touros e aves, incenso e moedas. Entretanto,
a maioria dos habitantes de uma cidade é gente pobre, que apenas conhece o sacrifício e a servidão. O senhor acredita que os escravos são deserdados do céu? Os que mais trabalham devem ser os menos favorecidos? O filho de Varro recebia semelhantes palavras, pronunciadas com humildade e carinho, por jatos de luz interior. Ele mesmo fora bem-nascido, crescera bafejado pelo prestígio do ouro. Contudo, as surpresas do destino gradativamente despojavam-no de todas as regalias e privilégios. A morte da esposa e o desagrado da parentela situavam-no à beira do total empobrecimento econômico. Aguardava do cunhado e genro o último golpe. Não tardaria, talvez, a conhecer a dolorosa condição dos homens, sentenciados à subserviência, na subalternidade e na sombra. Em semelhante curva da caminhada na terra, experimentava o sopro da adversidade a congelar-lhe o coração. Teria bastante fé nos dias incertos que se avizinhavam? As observações do filho adotivo acordavam-lhe na alma esses cruciantes pensamentos. Empalideceu ligeiramente e considerou. Sim, as tuas ponderações são apreciáveis. Contudo, não podemos olvidar que a nossa existência permanece estruturada sobre o alicerce das classes. E, recordando sábias interpretações dos antigos romanos, acrescentou: a sociedade é um corpo do qual somos partes integrantes. A cabeça içada sobre os ombros guarda a missão de raciocinar e decidir. As mãos e os pés foram feitos para servi-la. No organismo de nossa vida política, o patriciado representa os sentidos, tais como a visão, a audição e o tato, que auxiliam o cérebro a examinar e discernir, ao passo que os plebeus constituem os membros incumbidos do trabalho e da submissão. Não poderíamos inverter a ordem. O nascimento e a posição, o nome e a conquista são os pilares de nosso equilíbrio. O jovem sorriu com inteligência e obtemperou, fortemente inspirado. A dor nos pés não é tão desagradável quanto a dor na cabeça? Uma ferida nas mãos não será tão incômoda quanto um golpe no rosto? Estou certo, meu pai, de que cada pessoa respira no lugar que a natureza lhe concedeu. Mas todos os homens merecem respeito, felicidade e consideração entre si. Aceitando essa verdade, creio que se a fé pudesse operar em nós por dentro, fazendo-nos mais amigos e mais irmãos uns dos outros, a fim de que nós mesmos começássemos o serviço da bondade sem qualquer constrangimento, a harmonia do mundo seria mais perfeita, porque a fortuna dos felizes não seria perturbada pela desfortuna dos pobres. O riso de alguns não seria prejudicado pelos gemidos de tantos. O viúvo de Helena meditou por momentos e concluiu: as tuas referências são interessantes e valiosas. Inegavelmente, para alcançarmos a realidade a que te reportas, precisaríamos no império de um grande reformador, um homem à altura de todas as nossas dignidades públicas. Provavelmente, um filósofo,
tomando as rédeas do governo, sob a inspiração da bondade e do direito. Saberia compreender as nossas necessidades comuns. Celso permutou com Blandina um olhar de inexpressível alegria e acentuou: Mas, papai, o senhor não acredita que esse renovador já tenha vindo? Tassiano compreendeu a velada alusão a Jesus Cristo, esboçou um gesto de enfado e modificou o rumo da conversação. Todavia, na solidão de si mesmo, refletia sobre os argumentos daquela criança que a devoção de Lívia lhe havia legado e que, paulatinamente, passava a lhe ocupar o coração como pequeno, mas seguro orientador. Várias semanas haviam transcorrido quando o correio de confiança da casa de Galba trouxe inquietantes notícias de Roma. Dignara-se Lucila escrever apenas à irmã, de modo a torturar o genitor, com todo o fel de malquerência que lhe extravasava da alma. Exigia que Blandina fosse morar na capital do império, em sua casa, asseverando haver perdido a confiança do pai, que não quisera evitar o deplorável suicídio de Helena. Achava-se convicta de que ela procurara o próprio fim, constrangida pelo procedimento de Tassiano, que, por anos consecutivos, parecia recusar-lhe o carinho. Notificava que o avô, acamado entre a enfermidade e o túmulo, resolvera vender todas as suas propriedades nas Gálias, para que a família se desvencilhasse de recordações amargas, comunicando ainda que, em breves dias, o patrício Alcio Comúnio entraria na posse da vila, que Teódulo não mais voltaria e que, por isso, lhe aconselhava a mudança para Roma, sem mais tardar. Aguardaria, porém, uma resposta clara, a fim de incumbir Anacleta e outras servidoras de lhe constituírem o séquito necessário em viagem. Rogava a remessa de joias e lembranças maternas para o seu tesouro afetivo e, por último, relacionava os interesses e as vantagens da transferência, enunciando a esperança de que Blandina, por lá, descobriria uma existência diversa suscetível de curar-lhe todas as tristezas e abatimentos incompreensíveis. Tassiano leu a carta, mal afogando as lágrimas. Nunca poderia aguardar semelhante desacato. A decisão do sogro, desfazendo-se das terras, significava para ele o mais forte rebaixamento de nível social. Entretanto, a miséria não lhe doía tanto quanto o ingrato conceito da filha. Lucila não possuía a mais leve razão de feri-lo. Lembrou-se, contudo, de Quinto Varro, o genitor desvelado, que tudo lhe dera sem nada receber, e mais uma vez ponderou com amargo lhe fora o caminho no mundo. Enxugou o pranto, recompôs a fisionomia e apresentou a mensagem à filhinha. Blandina não ocultou a revolta que as notícias lhe impunham e respondeu de imediato à irmã que não pretendia abandonar a companhia paterna enquanto vivesse. O emissário de Galba tornou à metrópole, conduzindo a curta missiva com todos os objetos do uso particular de Helena, e desde então, indevassável silêncio pesou nas relações familiares entre Lucila e o pai. Volvido alguns dias, Alcio apossou-se da herdade, requisitando Servulino e a esposa,
cujos serviços lhe pertenciam por direito de compra, e Tassiano, obrigado a contratar a cooperação de uma doméstica, assumiu, por sua vez, a tarefa de educador dos filhinhos, porquanto não mais dispunha de recursos materiais, capaz de satisfazer a todos os seus desejos. O inverno chegara ríspido.